O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Vamos lá então falar sobre esportes aqui no J7 Notícias. Estava conversando aqui. Eu não estava com essa informação, Marcão. A saída, a chegada do Lisca no Santos. Mas na verdade, a saída do Lisca do Sport, né? Porque ele ainda não assinou com o Santos. Agora, o que me surpreendeu bastante é que o Lisca estava apenas 3 semanas no Sport. E durante o jogo do Sport, se não me falha a memória, contra o Náutico, não lembro exatamente quem era o adversário, vazou a informação de que o Lisca estava indo para o Santos. Ele foi vaiado, né? Foi bastante com certeza. Quem não vaiaria? Contestado, inclusive atiraram objetos no gramado nele, né? E ele ficou lá todo bravo, né? E, tipo, ele assim, o tido nervosão, né? Todo bravo, como se, né, tivesse tudo normal. E depois a notícia se confirmou. A atitude dele, Marcão. Eu desaprovo. A atitude do Santos. Também desaprovo. A atitude dos torcedores. Eu acho que está certo. Questionar, mas não atirar objeto. Um copo de cerveja. Né? Se eu sou torcedor, eu tomo. Mas, assim, um copo de cerveja vaiar, até o contrário, né? Chamar ele de Era mercenário, amarelo. rasgar dinheiro como eles fizeram, mostrar dinheiro, normal. Coisa normal do porque futebol. é um protesto, Zé, uma Com manifestação. certeza, protestos são válidos. Agora, tantos técnicos aí sem clube para dirigir, o time, o Santos no caso, vai se interessar exatamente por um que está empregado há apenas 3 semanas. Então, quer dizer, tudo que foi conversado, dito e, de repente, até colocado no contrato, foi por água abaixo. Marcão, é aquela história, né? A pessoa que foi traída uma vez, vai lá, ela confia. A verdade é uma só, Zé. Os técnicos passam o rodo, né, como se diz na gíria, né? Eles... aproveitam a oportunidade, levam a grana. Um aos outros. E os clubes de futebol também, um não respeita o outro. Então, depois ali eles ficam aquele discurso de que faltou ética e etc e tal. Mas é uma coisa lamentável. E o Lisca, né, tem tantos outros técnicos, né, com o mesmo nível, né, de capacidade de competência dele, né, não teria necessidade de... Fazia tempo que o Lisca estava rodeando o estado de São Paulo. Né? Desde o ano passado, aliás, o Lisca, antes de virem outros técnicos, já havia sido convidado para dirigir o Santos. Não vou dizer que ele não tenha competência para dirigir o Santos, é outra história. O que eu acho é que não era o momento certo de fazer da maneira como foi feito. Sim. Né? E os diretores lá do Sport Recife estão bravos com ele. Quem não estaria? E bravos também com o Santos e com razão. Com razão mesmo. Agora falando dos resultados, o que aconteceu ontem, o Campeonato Brasileiro da Série A, rolou ontem o início da 18ª rodada e o Ceará e o Avaí, com 50 minutos de atraso, quase 50 minutos de atraso. Falta de energia elétrica. Falta de energia elétrica no... Sabe o que é isso, Zé? O que é isso? É falta de revisão na rede elétrica, tipo, caiu lá, segundo ficamos informados, ficamos sabendo, o disjuntor. Aí depois arrumaram o disjuntor, era o cabo. Então, se houvesse uma manutenção prevenção, e uma prevenção, nós evitaríamos esse... Porque, olha, já pensou o torcedor que já deve ter chegado 1 hora, alguns até 2 horas antes do jogo, né? Do jogo no estádio, e eles ter que ficar ali esperando 1 hora além do horário marcado. Imagina a hora que esse cara chegou na casa dele, né, depois do jogo. Porque se o jogo começou às 10h30, acabou à 00:30. Né? Exatamente. Aqueles que dependem de ônibus, já era. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. e com essas e outras, por exemplo, fica esperando todo esse tempo para começar 9h30. É a cultura do Brasil? Não é exatamente a cultura, é a questão da televisão que colocou isso na cabeça de que tem que acabar a novela para começar o futebol. E outro grande problema, né? É o calendário muito apertado. Então, por exemplo, se não fosse realizado esse jogo ontem... Ontem, no caso? Vai ser quando? Exatamente. Né? Uma bagunça, e outra, né? O estádio estava não
completamente cheio, mas tinha muita gente. Muita gente. Aí esse pessoal faz o quê? Volta para casa sem ver futebol? É complicado, é difícil. Mas assim, é uma coisa que poderia ser evitada. Exatamente, prevenção. Sem dúvida, porque choveu demais, deu um curto, acabou a energia, né? Porque muita chuva, aí é justificado. Exatamente. Agora, simplesmente caiu o disjuntor porque houve excesso de carga, o cabo não suportou, é lamentável, né? Tem que ser visto antes assim como todos os clubes, todos os times e jogadores, principalmente, estão reclamando bastante do gramado do Castelão, que é o gramado mais castigado. É o estádio que mais teve jogos nesta temporada. Isso foi comentado ontem lá. E a manutenção do gramado não tem sido feita com a necessidade. Né? Exatamente. Então, o campo está seco, duro, muitas falhas, principalmente no gol. Você passa a mão assim, o jogador passava a chuteira, saía pedaços de grama seca. Agora, uma arena que foi feita para disputar uma Copa do Mundo e o gramado desse jeito, nessas condições aí, é lamentável, né? Bom, vamos falar agora sobre o que vai acontecer hoje à noite na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bragantino e Fortaleza se enfrentam às 7 horas da noite. No mesmo horário, Goiás e Fluminense. Às 7h30 tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o encontro dos Atléticos. Às 8h30 tem Flamengo e Juventude. No mesmo horário, Internacional e São Paulo. E às 9h30, 2 partidas. Corinthians e Coritiba. Quem ganha? Corinthians, pô. Ganha Claro. do Coritiba? Sim, sem dúvida. E Santos e Botafogo. Quem ganha? Santos. Claro. Sem dúvida. Mas ontem nós tivemos aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Brusque e Grêmio empataram em 1-1. Londrina venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, Bahia e CRB 1-1, Tombense 1-0 no Criciúma e o Vasco e Ituano empataram em 1-1. Isso tudo válido pela 19ª rodada. E hoje tem a Ponte Preta e Náutico, CSA e Cruzeiro, Chapecoense e Guarani, e o Operário vai visitar o Novo Horizontino na noite de hoje, às 9h30 da noite, aqui em Novo Horizonte. Você tem aí a classificação do Novo Horizontino? Claro, inclusive o Novo Horizontino, que vem mostrando, trazendo, né, levando no peito, vamos dizer assim, a nossa região. Parabenizar o pessoal do Novo Horizontino, que vem fazendo um baita de um trabalho. Novo Horizontino hoje na Série B, no Campeonato Brasileiro da Série B, está em 11º colocado, 23 pontos. Tem um jogo a menos que os mais acima na tabela, exceto o Cruzeiro, né? Tem 10 pontos a menos que o Grêmio, que é o 4º colocado, né? Exatamente. O Grêmio com 33, o Novo Horizontino com 23. O Novo Horizontino ganhando hoje pode diminuir para 7 pontos essa diferença. Então, quer dizer, é uma chance de se classificar aí, quem sabe, para estar disputando a Série A do ano que vem. Vamos aguardar. Ontem você ficou também na televisão esperando o sorteio da Copa do Brasil? Opa, e torcendo com os dedos cruzados para que desse uma boa combinação aí. Embora a gente sabia que o Corinthians iria jogar... Sabia não, né? O Corinthians agora vai jogar a próxima fase, o primeiro jogo fora e o segundo jogo em casa, decidido em casa, né? A tabela... As datas... As datas ainda não saíram, Marcão. Mas é em julho e agosto. Isso, mas ainda não saíram ainda as datas exatas. Mas acontecem a partir desse mês aí, já para o mês que vem também. Atlético Goianiense na chave do lado esquerdo, vamos dizer assim, ficou Atlético Goianiense e Corinthians, primeiro jogo, as quartas de final, né? E Corinthians e Atlético Goianiense. E no Castelão, Fortaleza e Fluminense, e depois finalizando no Maracanã, Fluminense e Fortaleza. Quer dizer que o Fluminense decide em casa. Exatamente. Do lado B, vamos dizer, do lado direito ali da chave, ficou São Paulo e América Mineiro, e depois América Mineiro e São Paulo. Na outra quartas de final, Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. Ou seja, a combinação... Vamos lá, Marcão, chutando, vai arriscando. Atlético Goianiense e Corinthians, quem passa? Passa o Corinthians. Fortaleza e Fluminense, quem passa? Vixe, é difícil, hein?
Embora o Fortaleza esteja mal, numa classificação bastante ruim, perigosa no Brasileirão, mas é um time difícil de jogar. Mas, pelo que vem jogando atualmente, acredito ainda que o Fluminense passa. Então seria uma semifinal entre Corinthians e Fluminense. Aí eu calma, já não vou dar palpite. Calma que a gente vai ver isso aí depois. Agora eu só quero das quartas. Não esquecendo de dizer que são palpites, né? Só palpites. Chute é chute. Agora lá do outro lado, São Paulo e América Mineiro. Difícil, mas o São Paulo passa. Eu chuto no América. Então, tá vendo como é difícil? Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo, né, Zé? Flamengo? Flamengo. Cara, o Atlético define em casa, hein? Tá bom, mas o Flamengo no Maracanã, ele pode fazer um resultado bom e o Flamengo... E outra coisa, o Atlético Paranaense é um time chato, hein? Eu sei, mas o Flamengo já vai ter o Cebolinha, o Everton Cebolinha, provavelmente, não sei se o Vidal... A Mônica, o Cascão. Que tem tudo lá, né? Mas o Vidal, são reforços de peso, hein? Então vamos lá. E um time, ontem já começavam... O comentarista esportivo, ele é engraçado, né? Ele quer... Como a gente está fazendo aqui também. Estamos antecipando aqui, estamos tentando adivinhar. Né? Só que eles querem antecipar, assim, a escalação. O técnico ainda nem fez o primeiro treinamento com os jogadores. Eles já estão lá. Sai o Pedro, entra o Cebolinha. Sai o não sei quem, entra o Vidal. Hoje você saberia falar a escalação do Santos, Marcão? Do Santos eu sei que só tem aqueles 11. Só tem aqueles, né? Ali, já não tem mais nada. Não, brincadeiras à parte, então vamos lá. Ó. Então Corinthians e Fluminense do lado A, do lado B ali São Paulo e Flamengo. Você acha que daria essas duas semifinais aí? Pode ser, e aí da Flamengo, né? São Paulo e Flamengo da Flamengo. E Fluminense e Corinthians da Corinthians. Da Fluminense. Você já pensou? Torcedor, vou dar um Fla-Flu na Copa do Brasil? Seria lindo, hein, Zé? Eu prefiro um Corinthians e São Paulo. O choque... O choque rei. Choque rei. Mas enfim, vamos de repente o que a gente está falando aqui, olha, não aconteça. Nada aconteça do que a gente está falando. O América Mineiro passa, o Atlético Paranaense passa, o Atlético Goianiense passa. E também não estou falando, não é a minha torcida não, hein? Não. Eu tô falando também, assim. Até porque se fosse a torcida, o Corinthians jamais passaria, né, Marcão? Porque eu estou falando pela tradição, pelos elencos, né, pelas contratações, pelo investimento, né, que vem sendo que o Corinthians tem para fazer, que o Corinthians também, né? Não é só o Flamengo que está se reforçando. Sim, o Corinthians contratou o Balbuena, contratou o Yuri Alberto, que estreia hoje contra o Coritiba, provavelmente. Então. E o São Paulo também fez lá uma contrataçãozinha ou outra, mas Marcos Guilherme não vai fazer mal para ninguém, né? O que ele contratou. Está contratando um outro jogador também, Galopo, se não me falha a memória. Não sei. Enfim, o Atlético, sim. O Atlético também se reforçou bastante, mas está fora, né? Sim, Atlético Mineiro. Que são os clubes que têm grandes investimentos para fazer. Sim, a gente percebe e nessa janela que foi aberta ontem, esses clubes partiram novamente para as contratações, comprar jogadores. E o Santos lá, né? Sem contratação. É verdade. Né? Vai contratar o Lisca agora, Marcão. O técnico. O técnico não entra em campo. Bom, enfim, finalizando aqui a participação do esporte, a parte do esporte do Arquibancada, o brasileiro Alisson dos Santos se tornou campeão mundial dos 400 metros com barreira na noite de ontem, em Eugênia, nos Estados Unidos, ao vencer a prova com um tempo de 46 segundos e 29 centésimos ou milésimos de segundo. Melhor marca do ano, deixando o Karsten Warlow, campeão olímpico, e Ray Benjamin, prata em Tóquio, para trás. Mas ele não se contenta apenas com ouro, e a marca anotada por ele nas pistas americanas é a melhor do ano, superando os 46,80. A pergunta é nem mais se é possível, é quando vamos chegar, afirmou o Alisson dos Santos. Parabéns aí ao brasileiro que leva a nossa bandeira para todo o mundo. Marcão, e numa prova, Zé, que sempre foi liderada por americanos e cubanos. Exatamente. Né? E o brasileiro aí ter esse destaque aí, ganhar essa prova 400 com barreira, parabéns. Vamos embora, Marcão. Chegamos ao final do J7 Notícias. Grande abraço a todos vocês. Voltamos amanhã às 7 da manhã. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.